Pai, obrigado, Senhor Jesus. Mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Até aqui tem nos ajudado, Pai. Obrigado porque preparou esse dia para estarmos adorando o Teu nome, aprendendo da Tua palavra e exercendo essa comunhão maravilhosa. Poderíamos, Senhor, sim, estar nos nossos lares, no conforto dos nossos lares, com essa chuva, mas é muito mais importante estar no meio dos irmãos, reatando os laços, Senhor, só reafirmando esses laços fraternos, porque o Senhor assim deseja. E nós amamos, Senhor, estar na Tua casa, aprendendo do Senhor, ouvindo mais a Tua palavra e andando como o Senhor tem andado. Somos falhos, Senhor, somos pecadores, precisamos muito da Tua ajuda. Não há perfeito, não há ninguém melhor do que ninguém, porque nós estamos no mesmo barco e o Senhor está dentro desse barco. Então nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos pecados que são perdoados e por essa comunhão que o Senhor mantém com nós. Nos ensina, Senhor, a amar os Teus padrões bíblicos, pois é para isso que o Senhor nos chamou, para amar como o Senhor tem amado. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quantos aqui já ouviram falar no livro dos recordes? Guinness Book? Já ouviram? Me diga aí, você que já ouviu falar ou se você já leu, o que mais te impressionou no Guinness Book, no livro dos recordes? Algo que você viu, que você ficou impressionado. Superação. Muito exemplo de superação no livro dos recordes. Me diga aí um exemplo de superação ou algo que lhe chamou a atenção no livro dos recordes. Uma história, alguma coisa. A maior unha do mundo está lá no livro dos recordes. Chega a dar voltas, né? Coisa meio estranha. Dá voltas, é uma coisa. Diga outra coisa que chamou a atenção aí no livro dos recordes. O homem que não tomava choque. Nada de choque nele. Interessante. Outra coisa aí chamou sua atenção, impressionou. Maior cabelo do mundo. É horrível. Quando está naquele coque, mas depois que mostra a foto, coisa, aquilo deve cheirar. Será? Hã? Mais idosa do mundo. Quantos anos, mais ou menos? Quase 115, né? 118. Interessante, 118 anos. Outra coisa. Mais alto. Pequenininha. Nós vemos tantas coisas, exemplos de superação, exemplos de bizarrices, mas vemos coisas no livro dos recordes que chamam a nossa atenção. Chama muito a nossa atenção. Mas uma coisa que deveria chamar a atenção no livro dos recordes, que não está lá, você não vai ver em nenhum livro dos recordes, é um exemplo de amor na prática. O maior exemplo de amor na prática. Você vê em noticiários, você vê jovens, idosos, dizendo que tem um amor que supera qualquer coisa, porque eu amo dessa forma, ninguém vai amar como eu sou um eterno ou uma eterna apaixonada, e o meu amor devia estar lá registrado no livro dos recordes. Você não vai ver isso. O maior exemplo de amor da história e de superação não se encontra no livro dos recordes, que é o amor de Jesus na prática. Talvez se esse amor na prática estivesse no livro dos recordes, as pessoas talvez começariam a olhar mais para Jesus, como ele fez para que esse amor ganhasse o título de o maior amor do mundo. Poxa, se tem o maior amor do mundo e eu achava que era o meu e fulano achava que era o dele, mas se está lá no livro dos recordes, tem uma certa credencial. Como foi que esse homem amou? Como foi que essa criatura pôde amar para que este amor estivesse registrado no livro dos recordes? Eu quero trazer nessa manhã, abram suas Bíblias, lá em João capítulo 10. Nós estamos seguindo firme aí nos passos de Jesus, a troncos e barrancos, mas essa é a característica, talvez mais forte, do nosso Senhor, porque toda a palavra, toda a lei
e os profetas se resumem nisso aí, no amor de Jesus, no amor de Deus para conosco. João 10, a partir do versículo 14, até o versículo 18. Olha o tipo do amor de Jesus. João 10, do 14 até o 18. Todos têm? Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, o que é que ele fez? O que é que ele faz? Olha só, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amados, por mais que tirem, na verdade não tirem, mas Jesus poderia estar agregado ao livro dos recordes, mas não está. Como aquele que amou de uma forma maravilhosa, as pessoas colocam Jesus em livros inferiores, mostrando que Jesus era um homem indigno, que era um homem que não tinha forças, que esse amor de Jesus era um amor covarde. Porque como um homem considerado filho de Deus, poderia simplesmente entregar a vida para aquelas pessoas que são pecadoras, aquelas pessoas que não merecem o seu amor. Que tipo de amor é esse? Então, eles tiram de um patamar de superioridade humana, que está lá no livro dos recordes, com seus absurdos e também casos de superação, e pegam Jesus e acabam denegrindo a sua imagem, dizendo que esse amor voluntário não podia vir de alguém que se assumisse como próprio Deus. Entregar a vida de maneira voluntária por aqueles que são pecadores. Aí colocam Jesus como vítima, como uma pessoa indefesa, como os soldados romanos sugeriram e como os líderes religiosos naquela época falaram. Como foi esse amor de Jesus? Foi voluntário, incondicional. Jesus não fez porque ele sabia que um dia você aceitaria. E tem por aí pessoas dizendo que Jesus só morreu por mim ou morreu por você, porque ele sabia que você aceitaria um dia. É como se Jesus, na sua onisciência, soubesse que você tem algo de bom e que por você valesse a pena morrer. Não é assim que Jesus faz. A decisão é voluntária. É como ele diz aqui, ninguém a tira de mim, pelo contrário, a vida que eu tenho, eu espontaneamente dou. O amor de Jesus, ele foi voluntário. O amor de Jesus, ele é tão tremendo que foi substitutivo. A gente ouve no seminário que a morte de Jesus, e coloque na sua tese, na sua defesa, a morte de Jesus foi vicária e substitutiva. Foi um sacrifício e foi no seu lugar. Amados, pense comigo. Todos nós, a menos que Jesus volte, todos nós morreremos. Todos nós. Cada pecador, eu, você, cada pecador, a Bíblia fala que foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Só que Jesus, ele não tinha que morrer. Jesus não precisava morrer. Que dirá no meu lugar, de uma maneira substitutiva. Só que Jesus era diferente. Como Deus encarnado, olha o que ele é. Que ele era o que ele é. Abra lá em Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Versículo 15. Atos 3, versículo 15. No discurso de Pedro, olha o que ele deixa registrado.
Atos 3, versículo 15. Quem encontrar pode ler. Mataram quem? O príncipe, o autor da vida. A pergunta é, Jesus tinha que morrer? Ele precisava morrer? Se alguém disser assim, não, ele precisava morrer porque eu sou pecador, então era uma obrigação de Jesus morrer por mim. Então já deixa de ser amor voluntário. Jesus não tinha que morrer. Mas mataram o autor da vida. Ele foi morto. Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu. Por que ele morreu? João, volte lá para João 10. Porque no versículo 15, tem uma palavrinha que nós perdemos muito aí a essência no português. Que enfatiza essa expressão de amor. João 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui está outra prova do amor de Deus na pessoa de Jesus. Essa ideia aí do pelas ovelhas, no original que foi escrito, significa no lugar de. Eu tenho que fazer isso por amor a essas ovelhas, porque sozinhas elas não podem, não vão chegar ao céu. Não tem como amar da mesma maneira que eu amo. Eu tenho que morrer no lugar delas. Eu tenho que entregar minha vida no lugar delas. Isso é expressão de amor. O amor de Jesus, voluntário. O amor de Jesus, substitutivo. O amor de Jesus foi demonstrado de maneira pessoal. Às vezes ficamos muito quando falamos assim de memorizar versículos. Um dos primeiros versículos que ensinamos, pelo menos nas classes dos menores, até nos adultos, a respeito do amor de Deus. Qual é? Na lata. E está lá. Por quê? Deus. Todo mundo memorizou esse versículo. E é forte. Mas alguns segmentos religiosos, eles dizem assim, é verdade, nós temos um Deus maravilhoso que morreu pela humanidade. Aí pegam apenas esse versículo e por questão de osmose, só aquela repetição, se esquecem que o amor de Jesus foi pessoal. Morreu por todo o mundo, morreu pelos eleitos, Jesus morreu por você especificamente. Morreu por mim especificamente, porque esse amor não foi apenas de maneira universal demonstrada, mas foi de maneira pessoal. Ou quem você acha que estava na mente de Jesus quando ele estava naquela cruz? Foi o planeta Terra? Foi você, meu amado e minha amada. Fui eu. De maneira clara, no coração de Jesus. Sabe por quê? Ainda em João, no capítulo 17, na oração intercessória, olhe você aparecendo na mente, de maneira pessoal, na mente de Jesus. João capítulo 17, versículo 9. Leia aí, versículo 9. Aí alguém vai dizer assim, mas espera lá, aqui ele está falando com quem? Está falando com Deus, mas a respeito de quem? É por eles que eu rogo. Quem estava com Jesus ali naquele momento? Os discípulos. Então, espera lá, então onde é que eu entro nessa história? Veja aí o versículo 20. Opa, agora Jesus está dizendo, não rogo somente estes quem? Discípulos, mas
Você crê em Jesus? Olha você entrando agora na história aí. Não é somente por estes aqui, pelos discípulos. Olha, Pai, deixar uma coisa de maneira clara aqui. Eu não rogo pelo mundo inteiro, mas por estes que me destes, discípulos, não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer. Olha você entrando na história. Olha o amor de Deus, de maneira pessoal. Ah, pastor, mas aqui também não está tão... Aqui está de uma forma geral, por aqueles. Eu sei que eu me incluo nessa, mas... Tá certo. Olha o que Paulo expressa desse amor de Deus de maneira pessoal em Efésios 2:20. Você também conhece muito bem. Efésios 2, versículo 20. Se você encontrar, leia lá. Gálatas, perdão. Eu falei Efésios, foi, Isa? É Gálatas. 2:20. Leia lá, por favor. Esse. Olhe como Paulo expressa o amor de Deus de maneira pessoal. Ele me amou. A mim. Me amou. Ele amou você. De maneira pessoal. Irmãos, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é tremendo. Entender que nós servimos a um Deus tão maravilhoso que deu seu único filho. Jesus, sem pecado. Para, de maneira voluntária, morrer por mim, um pecador. De maneira substitutiva, aquele que não tem pecado dizia assim, olha, eu vou trocar de lugar com você, Marcelo. Não porque você é bonzinho, porque você não é. Não porque você é perfeito, que você não é. Você é miserável, você é pecador. Mas eu vou trocar de lugar com você. Porque eu te amo, Marcelo. Porque eu te amo. Esse quadro pintado, só com essas 3 características, era suficiente para fazer parte de todo o livro que o Guinness, que a empresa lança como Guinness Book, livro dos recordes, todo ano, desde o primeiro, era para estar lá esse exemplo. Porque não existe amor assim. E porque esse amor de Deus não está lá. Porque nós também contribuímos. É agora que a coisa começa a fazer sentido. Nós contribuímos. Nós dizemos amém, aleluia, glória a Deus, que amor maravilhoso. Que Deus eu sirvo. Pequei ontem, peço perdão, Ele me perdoa, hoje eu posso ir para a igreja. Sei que vou pecar amanhã porque sou pecador, mas Deus já me lavou. Que amor maravilhoso, mas nós não contribuímos para fazer valer esse amor. Porque as pessoas quando olham para nós como crentes, elas dizem, ali não tem amor de Deus. Aquela pessoa não pode amar a Deus. Porque ela é pecadora. E nós precisamos entender que não é o fato de ser pecador que vem a contribuição. É o fato de não amar da mesma maneira que Jesus ama. Porque pecadores vamos ser, até a volta dele. Isso é inquestionável. Isso é incontestável. Porque a Bíblia também diz, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então não por isso, porque enquanto Jesus não voltar, nós vamos lutar com nós mesmos, vamos lutar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, nossas atitudes, porque somos pecadores, somos. Mas não por isso. É porque nós não amamos como Jesus ama. Deveríamos amar como Ele ama. Pastor, de maneira voluntária, de maneira substitutiva, de maneira pessoal? É. Porque, amados, devemos ser como o nosso Salvador. Eu tenho que ser como Ele. Mas os pecados não atrapalham? Olha, atrapalham um pouco, mas não é determinante. Eu, sendo pecador, posso amar como Jesus. João 13. Volte lá para o Evangelho. João 13. João 13.
Versículo 34. Se você tem, você pode adorar a Deus lendo. Novo mandamento vos dou. Será que era um mandamento novo? Mesmo? Não, lá na lei não estava lá? Estava lá. Agora, o que será que Jesus quis dizer que eu estou dando um novo mandamento? Jesus, ele estava meio contraditório aí? Hã? A forma. Porque agora nós temos o quê? Um padrão. É muito simples para um Deus colocar lá no mandamento assim, ó, amarás ao teu Deus, amarás ao teu próximo. Mas agora tem um padrão. Assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Voluntariamente. Eu vou amar o Pedro porque eu gosto do Pedro. Pedro me faz sentir bem, eu o amo. Isso é o ideal, mas é o real. Infelizmente. Aí quem não conhece diz assim: ah, mas também ele só ama o Pedro porque sabe daquilo que o Pedro tem. Daquilo que o Pedro pode fazer por ele. Pedro tem os melhores lugares, porque Pedro pode dar muita coisa. Jesus olha para mim, olha para você, vê só pecado, charco de lodo e diz assim, ó, eu te amo. E nós dizemos, não, porque ele é assim, eu o amo. Isso não tem nada de voluntariedade. Lembre que quando Jesus, depois que ele fala isso aqui na ordem, ele vai para aquela parte onde ele lava os pés dos discípulos. Vai lavar os pés dos discípulos. E ele diz, olha, assim como eu fiz, façam também. Eu lavei os pés de quem? De Judas. Pedro não queria ser lavado. Demonstre amor na prática para aquele que não merece. Ame de maneira voluntária aquele que não merece. Porque é assim que Deus nos ama. E o mais importante, por que é que isso não acontece? Porque somos desobedientes. Se você abrir lá agora na carta de João, 1 João, primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 7. Lembrando que todas essas mensagens estão sendo gravadas e depois você pode adquiri-las sem pagar nada por isso. 1 João capítulo 4, versículo 7. Leia lá, por favor. Opção? Mandamento. Versículo 11. Olha aí o padrão, olha o novo mandamento. Se ele nos amou dessa forma, é dessa forma que tem que ser, amados. E isso não é opção, é um mandamento. Versículo 16. Nós precisamos tirar os nossos olhos do objeto. Olhamos muito para o objeto do nosso amor. Nós devemos confiar no amor que já foi derramado por nós, no padrão estabelecido. Porque muitas pessoas dizem assim, ó, eu amo o Pedro, mas eu tenho dificuldade de amar meu irmão Chiquinho. Porque irmão Chiquinho é assim. Olha, nós olhamos demais para o objeto. E não olhamos para aquilo que já temos. Lembra que Paulo, quando escreve aos cristãos em Roma, o que é que ele diz? Lá em Romanos capítulo 5, que o amor de Deus já foi o quê? Derramado. É presente ali, perfeito.
Já foi derramado. Então isso é conversa de dizer que eu não consigo. Ah, porque Jesus foi Jesus. Mas eu não consigo. Conseguimos. Nós conseguimos, nós temos o amor de Deus, não é o meu amor. É o amor de Deus no meu coração, o amor de Deus no seu coração. Eu posso amar da mesma maneira, de maneira voluntária. Por que que eu não consigo? Porque estou olhando para o objeto e não confiando no amor que foi derramado. Aí eu olho para o objeto e começo a olhar para as falhas. Ah, porque ele é assim, ele é assado, não gosto dele, faço isso, provoco, pirraço, porque ele é assim. Mas aquele que pode me oferecer, aquele ou aquela que eu tenho uma simpatia, é muito fácil. Amados, estamos caminhando, aprendendo a caminhar nos passos de Jesus. Se a característica maior de Jesus é o seu amor, eu tenho que fazer como ele fez. Esquecer as desculpas. E lembrar que na situação de amor, de demonstrar amor, não somente nas situações de tribulação, nós estamos falando aqui toda noite sobre tribulação, batalhas. Aí muito é usado Filipenses capítulo 4, versículo 13. Não, mas eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Você não pode todas as coisas em Cristo que te fortalece? Pode no amor também. Você pode amar também. Você não tem que gostar. Deus nunca ensinou você a gostar uns dos outros. Pelo contrário, Ele disse, suportai uns aos outros. Mas para suportar, você tem que primeiro amar. E se você não amar, você não vai suportar. Você vai pecar, você vai denegrir a imagem do Senhor. E mais um ano, o amor perfeito não vai estar no livro dos recordes. Porque nós contribuímos para isso. Ah, pastor, mas espera lá, tudo bem. O Senhor falou do amor de Jesus que foi voluntário, falou que o amor de Jesus foi substitutivo. O meu amor tem que ser substitutivo também. Como assim? A Bíblia é maravilhosa. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 2. Olha que base tremenda para exercitar o amor de maneira substitutiva. Gálatas capítulo 6, versículo 2. E qual é a lei de Cristo? De maneira substitutiva, eu tenho que levar as cargas do meu irmão, claro que sem tirar a responsabilidade dele. Porque senão um bocado de gente vai dizer assim, olha, tem um bocado de carga aqui, vou dar para o meu irmão, vou dar para o pastor, sem tirar a responsabilidade. Porque o versículo 5 também diz lá, leia lá o versículo 5. Pronto, então vamos explicar isso aqui. A ideia do versículo 4, do versículo 2, de amar de maneira substitutiva, é quando você perceber, você souber que o seu irmão, seu próximo está em dificuldade e necessidade, você se envolver com ele de tal maneira que você o ajude nas suas cargas. Sabe o que é que nós fazemos? Vou orar por você. Poxa, meu irmão está passando uma dificuldade danada, mas eu não quero me envolver muito, mas eu vou orar por você. Aí damos uma de cristãos falsos moralistas. Não, eu estou orando pelo meu irmão, eu estou lá, eu estou intercedendo, irmão, estou orando por você. Me envolvo com você na oração, estou com você em espírito, mas ninguém quer se envolver. Ninguém quer se envolver. Eu falei aqui na quarta-feira, à noite, questão de aniversário. Lembra você que estava aqui na quarta? Você que estava aqui na quarta, você ligou? Amém. Não precisa justificar, não. Eu não sei quem foi que ia ligar, quem ia fazer, eu não sei não. Claro que se você não fez, você teve alguns motivos, mas você foi alertado. Mas, por exemplo, uma coisa simples. Eu usei como exemplo aqui na quarta-feira o aniversário do irmão Sérgio. Na sexta-feira foi aniversário de Solange. Quem é Solange? De Guimarães. Hoje é aniversário de quem? Lucas Augusto. Hoje é aniversário de Lucas. Dia 6 de Heloísia. Aí a gente fica assim, ó. Poxa, mas é uma coisa tão simples.
Alguém pode dizer, não, mas é obrigação do pastor. Eu não sei como foi, não sei como acontece, mas eu sei que naquela quarta-feira, até o momento, como eu falei aqui, só 2 pessoas tinham falado. Nosso irmão querido. Claro, algumas pessoas se passam, não é uma regra. Mas quando nós olhamos para a palavra e vemos o amor de Jesus de maneira substitutiva, eu preciso entender que eu tenho que me envolver com os meus irmãos. Eu tenho que ajudá-lo nas suas necessidades, mas me envolver no seu problema. Porque senão esse amor vai ficar só aqui, ó, da boca para fora. Tenho que andar junto, eu tenho que compartilhar das lutas emocionais, espirituais. Tenho que me envolver. Conversei com um pastor, um dos pastores que estava lá nesse congresso. Eu disse assim, pastor, eu estou com um livro do Senhor na minha mão, desde 2009. Preguei até lá na igreja, esboçando esse livro, Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur. Ele, rapaz, aquilo ali pode ficar para você. Aquilo ali não quero não. Eu, por quê, pastor? Uma pérola daquela? Não. Aquele homem ali, ele nega a psicologia. Pastor, nega a psicologia. Falei, exatamente, pastor, ele nega a psicologia, porque ele trabalha com aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele tem uma relação de envolvimento. Ele, não, por isso que eu não gosto desse negócio de envolvimento. Crente que está com problema tem que procurar um psicólogo. Não quer se envolver. Para que eu vou me envolver se é mais cômodo para mim eu chegar aqui, abrir a Bíblia e começar a pregar. Aí como eu sou ousado demais. Deus me liberta dessa ousadia. Orem por mim, preciso de oração, sou muito ousado. Aí eu entrei na semana dele e falei assim, pastor, o senhor trabalha na igreja, o senhor tem uma certa relação de aconselhamento? Ele, não vou nem, só vou para a igreja nas quartas e domingo. O povo está precisando de pregação da palavra, só isso. Poxa, mas e aquela relação, aquela orientação, aquele amor de se envolver, de sentir a dor do outro que a Bíblia ensina? Está onde? Como é que ele vai falar isso do púlpito? Vai deixar a responsabilidade só para as ovelhas? Nosso amor deve ser substitutivo, amados. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que pelo menos ter uma noção da dor do outro, da alegria do outro. E não somente orar. Vou só orar por ele. É muito fácil não ter sacrifício. O amor de Jesus foi sacrificial. O meu amor tem que ser também na base do sacrifício. Olha o que a experiência com Cristo fez João declarar. Volte lá para 1 João 3. Essa experiência que ele tinha com o Senhor, olha o que ele declara aqui, João 3, 1 João 3, versículo 16. 1 João. Agora foi chumbo grosso, né? Não, mas na sinceridade do seu coração. Mas é na sinceridade profunda. Eu não conheço, mas Deus conhece. Mas aí onde você está, não levante sua mão, não. Nem precisa levantar. Mas você estaria disposto a morrer pelo seu irmão? Aí no celular não precisa nem levantar. Mas reflita nesse texto. Nisso conhecemos o amor. Que Cristo fez o quê? Ele deu. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Mas não para aí. Perceba a conjunção aditiva. E devemos. Você não tem a opção. Não tenho eu a opção. Devemos. Eu devo dar a minha vida pelos irmãos. Você pode rasgar esse texto aí, você pode fechar sua Bíblia, você pode esbravejar, você pode não concordar, mas isso aqui é literal. É dar seu tempo, suas energias, é pegar sua rotina e fazer assim com sua rotina, ó, amassar. Eu vou dar minha vida para o meu irmão.
Eu vou me doar para o meu irmão. Eu dei uma carona para 2 irmãs. Certa vez elas ficaram impressionadas. Não, pastor, de noite, quarta-feira, tem que ir para casa, sua esposa. Não, minha esposa, meu filho, está em casa. Vocês precisam. Ah, mas olha, da igreja que eu vim, pastor nunca fez. Não, não exalte, exalte ao Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. Eu saí e falei, na brincadeira. Sei que se fosse você faria a mesma coisa. Sei não, viu? Mas ninguém está disposto a sacrificar sua rotina. Ninguém está disposto, de maneira sacrificial, a amar o irmão. Amamos só de boca. Mas nós não amamos, nós temos o nosso mundo, nossa rotina, e eu não abro mão da minha rotina. E olhe, não são todos. Tem aqueles que se doam, que amam, e ainda é criticado por isso. Porque também não vamos generalizar. Aquele que diz assim, não, eu me envolvi na obra, eu estou nessa obra, eu vou fazer. Claro, eu tenho as minhas responsabilidades, não posso negligenciar para usar de pretexto aqui para amar, me entregar, deixar as coisas pendentes. Não, eu tenho que equilibrar. E são ainda discriminados, porque estão fazendo a obra do Senhor, porque estão amando sacrificialmente. Olha, se estão falando de você, esse é o outro lado da moeda, porque você ama de maneira sacrificial, continue amando. Deixe falar, viu? Deixe falar. Não, eu vou continuar amando o meu Deus, eu vou fazer por aquele que não merece, quem quiser que fale. Eu sei que eu vou fazer por ele, eu vou tomar na cara, mas eu vou fazer por ele. Por amor a Cristo, faça também, viu? Não tenha medo não, porque o seu amor é sacrificial. Acabei de acordar o bebê. Misericórdia, Senhor. Para amar como Cristo, amados, como Cristo amou, nós devemos abrir por completo a porta dos nossos corações, principalmente para com aqueles que estão necessitados. Aqui ainda em 1 João capítulo 3, olha o versículo 17 e 18, leia aí. 1 João ainda, 3, 17 e 18. Quando temos a consciência que o nosso irmão precisa e não fazemos nada, só oramos, você não está cumprindo o seu papel de mordomo. Eu falei aqui na quarta-feira, você que esteve aqui na quarta-feira, deu um exemplo de uma pregação que eu ouvi, e o pastor ele disse assim, porque eu ouvi na igreja ensinar que nós devemos ser generosos. Isso é um ensino antibíblico. Quem é generoso é Deus, porque o generoso é aquele que faz, que contribui com aquilo que é dele. Ele partilha aquilo que é dele. Então ele pode ser descrito como generoso. Mas e eu? E nós que não temos nada? Somos mordomos. Tudo que nós recebemos foi dado por Deus. Nada é meu. Como é que eu posso me considerar generoso se não tenho nada? Eu tenho obrigação de amar como Deus, na pessoa de Cristo, amou. Eu vejo alguém padecer necessidade, eu tenho uma obrigação por amor, de fazer por aquela pessoa. Mas ele fez, olha que homem generoso. Que nada, não somos generosos não, se não temos nada. Precisamos aprender a amar como ele amou, de maneira sacrificial. Ninguém quer se sacrificar por amor. Ninguém quer. Amado, sacrifício dói. Sacrifício requer um preço muito caro. É alto. Ninguém quer sacrificar. Nosso amor ele deve ser pessoal como foi o de Jesus. Em Romanos 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 9. Para nós finalizarmos nessa manhã. Romanos 12, a partir do 9, diz assim,
O amor seja sem? Não fingido, sem hipocrisia. Hipocrisia. Eu falei aqui no começo, se você pegou, eu disse assim, ó, você não precisa gostar para amar. Talvez alguém pense assim, então aí seria hipocrisia. Como é que eu vou fazer algo para alguém se eu não estou com vontade de fazer? Lembre-se, Deus não está preocupado se você está ou não com vontade de fazer. Deus quer que você faça. Então, pastor, isso não é hipocrisia não? Não. A hipocrisia é você fazer e dizer que estava com vontade. Aí é hipocrisia. Além de ser uma mentira, né? Hipocrisia, na verdade, é uma mentira camuflada. Então, fazer porque alguém mandou sem vontade não é hipocrisia. Se Deus mandou eu amar sem gostar, eu tenho que amar sem gostar. Não tem uma pessoa que simpatiza com todo mundo. Não tem. Eu sei que você tem suas preferências, mas a obrigação de amar é para todos. Sem distinção. Como? Versículo 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. A palavra na minha versão é detestai, é odiar, é ter nojo do mal. Qualquer raiz de mal. Porque assim, algumas pessoas pensam que na igreja só tem salvos e bonzinhos. Não tem. Não tem. Tem muita gente ainda que precisa ser trabalhada. Ainda tem coisas de mal dentro mesmo. Pecado perdoado, mas ainda tem aquele ranço de querer fazer o mal, de querer ver a miséria dos outros. Tem, isso é geral. A Bíblia está dizendo, deteste o mal e se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor. Olha só, preferindo-vos em honra uns aos outros. Falei com um seminarista, hoje ele é pastor de uma congregação lá no seminário, porque eu elogiei uma pessoa no seminário, e ele chegou no canto e me chamou e falou assim, ô Marcelo, não faça isso não elogie ninguém. Por que não? A Bíblia diz quem honra, dá honra a quem honra. Não, porque pode suscitar orgulho na pessoa. Eu disse, amado, eu sou canal de bênção. Se ela vai ficar orgulhosa, é problema dela com Deus. Eu sou canal de bênção, e a Bíblia me diz, honra a quem honra. Elogio, lá no congresso, esse pastor Irani, 31 anos, um menino fera, monstro, usado por Deus. Eu estava quase explodindo ali de alegria ao ver aquela exposição bíblica. Terminou, fui lá, abracei ele e disse, olha, que bênção na minha vida. Deus continue te abençoando porque você é canal de bênção. Se ele recebe a glória para ele, é problema dele. Mas a Bíblia me ensina a preferir ao outro com honra. E não é porque é pastor, não. Mas a qualquer um. Qualquer um. Não é o sentido de qualquer um como se fosse, mas até aquele. Não. A mesma honra que eu dei, e não é para minha glória não, para a glória de Deus, que eu dei ao presidente da associação, eu dou para o irmão Gildásio, que trabalho com ele todos os dias aqui. A mesma honra. Presidente da ordem para mim, Gildásio, meu irmão que trabalha aqui na igreja. Então assim, eu tenho que honrá-lo da mesma forma que eu honro o outro. No zelo, versículo 11. Não sejais remissos. Sede o quê? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegres, regozijai-vos na esperança. Sedes o quê? Quando? Na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai o quê? As suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Deixa eu voltar aqui para esse praticai a hospitalidade. Tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, não vá lá em casa não, porque a casa é assim e tal. Deixa ir. Está arrumadinha, estou me oferecendo aqui, viu? De peito aberto. Me oferecendo para ir tomar um café lá em sua casa. Não, porque a casa é assim, não tem piso, não tem... Deixa estar melhorzinha que o senhor vai lá. Olhe, viu? Hospitalidade. Lembra que Jesus não tinha nem onde? O Criador dos céus e da terra.
Nasceu numa manjedoura. Você acha que eu vou me preocupar com isso? Agora, se você fizer um café, me der um café amargo, a gente providencia o açúcar. A gente providencia o açúcar. Precisa de nada disso, basta praticar a hospitalidade. Abençoar o que vos perseguem. Abençoar e não? Alegrai-vos com os que se alegram. Mas olha, irmão, irmã, tenha alegria com aqueles que estão alegres. Poxa, tem irmãos que estão prosperando, eu falo de maneira financeira. Se alegre com eles se você não está. Poxa, há um negócio assim, pá, porque eu não estou, eu não vou abraçar meu irmão porque ele está prosperando, só porque eu não tenho. Deus não vai te dar nada se você continuar com esse coração. Se alegre com aqueles que se alegram. E também chore com os que choram. As pessoas invertem isso. Tenham o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, de agir uns para com os outros. Em lugar de serdes o quê? Orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Olha aí a praga do orgulho. Tanta gente orgulhosa. Cuidado com o orgulho, não somos nada. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Se esforce por fazer o quê? O bem, mas é um esforço, se esforce perante todos os homens. Se possível, quanto, não quando, mas quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu falei aqui de assembleia, lá teve uma assembleia, teve uma discussãozinha, e aí um pastor novo chegou para mim e falou assim, ó, pastor está meio assustado? Eu falei, não estou não. Ele não se assuste não, viu? Porque geralmente até lá na igreja é assim, rola até cadeirada. Fala com gosto. Como é, meu irmão? Cadeirada é? Teve um irmão que levantou assim, pegou a cadeira para dar no outro. Falei, não, peraí, você está falando, Eu já tinha mencionado aqui, que uma vez uma pessoa entrou com uma arma numa assembleia e tal, mas esse pastor falou, pegou a cadeira para dar de cadeirada no outro. Eu disse assim, mas vem cá, a assembleia na igreja é só para os membros, isso já quer dizer que o membro ele é salvo em Jesus. Um salvo em Jesus, ele não faz isso. Ah, pastor, você está por fora. Tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito o quê? Eu é que retribuirei, mas quem é que diz isso? Deixa com ele. Pelo contrário, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Olha, que bom que nós temos isso aqui, viu? Que graça, obrigado, Pai, que isso aqui não é minha posição nem opinião. Graças a Deus o Senhor nos deu um manual. Podemos fazer tudo isso? Você quer fazer tudo isso? Quer ou não quer? Você vai fazer tudo isso? Eu só quero ver na assembleia que a gente vai ter aqui em novembro se você vai fazer tudo isso. E olha que eu sou ousado, pedir para você orar por mim, eu vou te lembrar na assembleia. Estou brincando, amados. Mas que venhamos nos esforçar mesmo, porque não é fácil. Eu não sou perfeito, eu também tenho me esforçado para fazer da mesma forma. Mas é bom saber que podemos fazer. Podemos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Deus tremendo, fiel, nos deu esse momento, nos alimentou com a Tua palavra, Senhor. Nos ensina cada vez mais a amar, mas não somente de palavras, Senhor, mas com ações. Amar de verdade, Senhor. Nós queremos andar nos Teus caminhos, queremos fazer tudo o que o Senhor fez, Senhor. Queremos mesmo ser Seus imitadores. Não importa a nossa idade, não importa se é criança, jovem, adulto, não importa. Nós queremos sim imitá-lo, porque esse é o nosso propósito.
O Senhor nos chamou para sermos conformes à imagem de teu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós queremos fazer isso, Senhor. Mas precisamos de muita força. E sabemos que o Senhor já tem derramado o teu amor nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, nos convence de que é importante fazer como o Senhor fez. Mesmo pecando, mesmo errando, Senhor. Mas confessando ao Senhor. Sabemos que o Senhor nos abraça e sempre nos instrui nos teus caminhos. Obrigado por esse amor sem medida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.